Meu nome é Dimas Messias de Carvalho, leciono em universidades em Minas e em curso de pós-graduação e sou promotor de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. No Brasil, nós tivemos um grande desenvolvimento, uma grande mudança no que se refere ao direito de família. Nós tínhamos a família tradicional mineira, a família tradicional brasileira, e principalmente a mineira, que era uma reprodução muito boa dessa família, em que ela era predominantemente patrimonial, matrimonializada e se constituía apenas pelo casamento. A família brasileira ela tem evoluído muito nos últimos anos. Nós tínhamos a família, principalmente no século passado, aquela família matrimonializada, a família patriarcal, em que prevalecia a vontade do homem enquanto provedor, enquanto marido, enquanto pai, e que ele decidia os destinos dessa família brasileira. Essa família ela era matrimonializada e principalmente patrimonializada. Era um núcleo patrimonial formado dentro do casamento. Em meados do século passado, nós começamos a ter grandes modificações nessa família brasileira. O primeiro foi o povoamento das cidades, em que as famílias passaram a ir para os grandes centros e obrigatoriamente as mulheres passaram a trabalhar. E esse fato da mulher estar trabalhando, esse fato da mulher estar inserida no mercado de trabalho, ela passou a ter os rendimentos e esses rendimentos acabaram dando uma certa independência para a mulher. E um segundo fato muito importante foi a pílula anticoncepcional, em que a mulher pôde então passar a controlar a sua natalidade. E em razão desses dois fatores, do povoamento das cidades, da mulher controlando a natalidade, da mulher passando a participar do orçamento doméstico, passando a ter as decisões dentro da família, acabou surgindo no ano de 1962 a Lei 4.121, que foi conhecido como Estatuto da Mulher Casada. E ela trouxe grandes evoluções, que para nós hoje parecem um atraso, mas na realidade o que ela permitiu? Permitia a mulher exercer profissão distinta do marido, porque até antes ela precisava de autorização do marido. A mulher deixou de ser uma dependente do marido, e ela passou a ser colaboradora na sociedade conjugal. A mulher pôde passar a administrar os seus bens. Finalmente, ela pôde ingressar livremente em juízo. E aí, o que aconteceu? Essa grande modificação, essa grande mudança da mulher, essa independência, essa relação que ela passou a ter dentro da família, nós acabamos isso incentivando, principalmente na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, em que ela finalmente veio e igualou, já no avanço aos dias atuais, ela igualou o homem à mulher. E a Constituição, ela trouxe, no direito de família, ela trouxe essencialmente 3 eixos modificativos muito sérios e que trouxe uma grande alteração até então na nossa legislação no direito de família. A primeira foi a igualdade do homem e da mulher na sociedade conjugal. Então as mulheres elas passaram a exercer como os homens a igualdade na sociedade conjugal. E essa igualdade ela realmente se materializou. Acabou-se o pátrio poder do homem, nós passamos a ter o poder familiar e a mulher passou a decidir igualmente as questões dentro do direito. Tanto no direito de família quanto na vida civil, na realidade na vida civil. E ela passou a ter direitos iguais, obrigações e deveres. É interessante nessa igualdade da mulher que nós podemos... A outra grande modificação no direito de família foi a igualização dos filhos. Acabou aquela divergência, aquela diferença que existia entre os filhos ditos legítimos, os filhos havidos do casamento, e os filhos ilegítimos, os filhos havidos fora do casamento. O Código Civil de 1916 ele chegava a conceituar, fazer conceituação discriminatória desses filhos havidos fora do casamento, inclusive com hierarquia entre eles. Nós tínhamos os filhos ilegítimos adulterinos, nós tínhamos os filhos naturais e nós tínhamos os filhos legitimados, que se legitimavam com o casamento dos pais. E finalmente, para o que interessa nessa nossa aula, a Constituição ela reconheceu outras formas de família além do casamento e exemplificou na própria Constituição, mais 2 exemplos de família. A família a vida por união estável, constituída pela união estável de um homem ou uma mulher sem se casarem, está regulada na Constituição Federal no artigo 226, parágrafo 3º, e a família monoparental, que está regulada no artigo 226, parágrafo 4º.
Mas é muito importante nós chamarmos a atenção, senhores telespectadores, que esses modelos que estão na Constituição, eles são meramente exemplificativos. Eles não são taxativos, nós não temos apenas esse modelo, como nós vamos ver no desenvolvimento da aula. E uma outra coisa muito importante que surgiu no direito de família, é que a partir do momento em que passou a se ter a liberdade de constituição de família, a pluralidade de modelos de família, a igualdade de todos os filhos da família, o que começou a formar a família, o elemento agregador, aquele elemento que passou a constituir a família, deixou de ser então formal, né, o contrato de casamento, e passou a ser então a afetividade. Não a afetividade aqui no sentido de amor, mas a afetividade no sentido de valor jurídico. E esse princípio da afetividade, às vezes alguns constitucionalistas criticam o princípio da afetividade, dizendo que não pode ter um princípio do amor, mas na realidade ele é efetivo a partir do momento em que a própria legislação demonstra em várias passagens, em vários artigos, em vários dispositivos, tanto na Constituição, quanto no Código Civil, quanto em leis esparsas, que é a afetividade no sentido de agregação da família, no sentido de consideração, perceptível, portanto, objetivamente, que caracteriza a família. E esses exemplos nós podemos ter quando o Código Civil trata do casamento, em que ele fala que o casamento importa em plena comunhão de vida. Essa plena comunhão de vida, ela está firmada, ela está construída principalmente no afeto. Na união estável, nós temos um modelo claro, um exemplo claro da afetividade no sentido de valor jurídico. E quando que nós temos esse momento claro? A partir do momento em que a legislação, que o Código Civil, reconhece como uma união estável a união de um homem e uma mulher, mesmo se um deles for casado formalmente. Se a pessoa casada estiver separado de fato, né, desde que separado de fato, e passar a viver com outra pessoa, vai prevalecer a afetividade, vai prevalecer essa situação de fato, a afetividade como uma situação objetiva de fato, vai prevalecer essa afetividade sobre o contrato formal de casamento. Portanto, aquele casado separado, de fato, apenas de fato e não judicialmente, que constitui uma nova união, ele passa então a caracterizar uma união estável. Um outro exemplo muito importante está na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela estabelece no artigo 5º, inciso 2, quando ela vai dizer o que é a família, naquela proteção na família ali, como entidade familiar para proteção contra a violência doméstica, ela considera que a família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços matrimoniais, por afinidade ou por vontade expressa. Novamente, demonstrando que a afetividade é que vai caracterizar a família e não apenas o laço de sangue, não apenas um contrato formal. Como família, como é reconhecido como entidade familiar, a união estável. O artigo 1723, ele dispõe expressamente: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre um homem ou a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura. Portanto, a união estável, ela é pós-fato, ela só vai ser reconhecida após essa união, né? Ela necessita, numa situação de fato, contínua, pública, duradoura, para ser reconhecida. Não existe um prazo estabelecido do tempo de duração para poder configurar a união estável, e com o objetivo de constituição de família. A Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 4º, ela recomenda, ela privilegia a conversão dessa separação em casamento, quando ele dispõe que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento.